Sejam bem-vindos! Hoje é dia de webinário, hoje é dia de falar sobre nutrição. Então acompanha aí, daqui a pouco começa o bate-papo com a nutricionista Renata da Care Club. Acompanha aí. Sim, Boa. E aí, para quem está chegando agora, né? Meu nome é Renata Faramiglia, eu sou nutricionista. Eu vou voltar aqui rapidinho, pessoal. É só para explicar o que que é o REDS. Não sei se vocês já ouviram falar. É a síndrome da deficiência relativa ao esporte. E geralmente ela acontece quando o consumo calórico ele é menor do que o gasto energético, ou seja, a quantidade de atividade que a pessoa está desempenhando é muito maior do que aquilo que ela está ingerindo, causando algumas deficiências. E geralmente isso acontece por quê? Por conta daquela busca do peso ideal. Quem nunca quis emagrecer não sei quantos quilos para chegar bem levinho na maratona ou numa meia maratona para melhorar a performance. Não que isso seja um problema, jamais, mas isso tem que ser planejado e organizado de uma forma eficiente para que não gere também transtornos alimentares. E além desses transtornos alimentares, o que, que pode trazer o REDS? O REDS ele vai trazer uma piora na força muscular, vai reduzir a performance na corrida, vai dar risco de injúria, vai reduzir a resposta de treino, reduz os estoques de glicogênio, pode causar depressão, irritabilidade, reduz concentração, perda de coordenação. Então, como vocês veem, é, a baixa quantidade energética, ela acaba sendo bem prejudicial, certo? E como que a gente consegue identificar se a gente está ou não está com essa deficiência energética? É simples. A gente faz um cálculo da disponibilidade de energia, ou seja, a gente faz um recordatório alimentar de 24 horas, todo minucioso, vendo que a pessoa está consumindo ali dia a dia, certo? Todas as calorias e divide isso pela massa livre de gordura, perfeito? E esse cálculo ele tem que ser igual à quantidade de energia que ele está gastando durante o dia. Mas quando a ingesta dividido pela massa livre de gordura corporal, ela é menor do que 30, aí a gente já considera a deficiência relativa do esporte. Quando a pessoa está entre 30 a 45 quilocalorias por quilo de peso de massa livre de gordura por dia, ela está em estado de alerta, ela está bem perto de ter o REDS. Porém, se a gente manter essa estratégia por curtos períodos, de 2 a 3 meses no máximo, isso daí acaba não trazendo aquelas consequências que eu vira falar. E quando a pessoa apresenta uma, uma maior, mais do que 45 quilocalorias por quilo de massa livre de peso por dia, ela vai ter uma melhora dela da performance e saúde, perfeito? E geralmente, quando a gente quer perder peso, o que que a gente vai lá e faz? A gente vai lá e baixa o coitado do carboidrato, né? É ele que é o principal vilão da história que acaba sendo cortado primeiro para emagrecer. E essa baixa disponibilidade de carboidrato, ela acaba gerando algumas consequências, que são desconfortos gastrointestinais, problemas cardiovasculares, psicológicos, problemas em adolescentes, como desenvolvimento, crescimento, alterações hematológicas, alterações metabólicas, alterações endócrinas, alterações imunológicas na mulher de função menstrual e também a parte de saúde óssea, juntamente com as mesmas consequências do REDS. Então, ele vai contribuir para ter o REDS quando a gente baixa uma grande quantidade de carboidrato. Então, é muito importante que a gente não só alinhe
as estratégias energéticas totais que precisa, mas também que a gente tenha disponível o principal substrato, que é a energia que utiliza principalmente durante o endurance, que é o carboidrato, perfeito? E aí tem um artigo que mostra para gente é, atletas de elite com sintomas de REDS. Ele fez um estudo ali e mostrou que pelo menos atletas que apresentam um sintoma, as mulheres apresentam 80% e os homens 47%. Por mais que seja uma maioria de mulheres que apresentam pelo menos um dos sintomas de REDS, tem uma grande prevalência de homem. Imagina que em 10 mulheres, 8 têm algum sintoma de REDS. Em homem de 10, praticamente ali 5 tem um. E 2 ou mais sintomas de REDS, a gente vê que a atleta feminina apresenta 37%, mais de um terço, e masculino 15%. Por mais que a maioria seja feminino, público feminino, por fins estéticos, ainda tem o público masculino que ele está sofrendo muito com isso. Tá certo, Renata, a gente já viu geral o que acontece em relação aos dois, com baixa disponibilidade de energética e a baixa disponibilidade de carboidrato. Mas tem alguma alteração fisiológica, metabólica, que interfere diretamente em cada um desses tipos de grupos de pessoa? E a resposta é sim. A mulher, a gente vai ter uma redução de estrogênio, certo? E pode ou não pode aparecer nos exames dela uma redução de FSH ou LH. Então, só pedir os exames de FSH e LH pode mascarar é, o resultado de REDS. Por quê? Porque às vezes as oscilações desse FSH e LH acabam sendo mínimas. Então, precisa associar junto com o recordatório alimentar e também a redução do estrogênio. E aí também acontece o que? A menorreia, que é a parada de menstruação. Já nos homens, o que acontece? Vai reduzir o quê? A testosterona e vai perder a libido e também vai reduzir a fertilidade. E em ambos vamos ter alterações tiroidianas, alterações de metabolismo de carboidrato, não vai conseguir metabolizar direito carboidrato, vai ter dificuldade, vai reduzir o ganho de massa muscular, aumentando então assim o risco de lesões, de fadiga durante os treinos. E aí, o que é pior de tudo, você está treinando para um, treinando muito, num volume exaustivo, ali de mais de 40 horas semanais, e seu metabolismo resolve fazer o quê? Ser eficiente. Por quê? Já que ele não tem a quantidade de energia necessária que ele precisa para desempenhar todas aquelas funções, ele vai aprender a trabalhar com aquela quantidade de energia que ele está recebendo. Então, geralmente, esse metabolismo acaba reduzindo em cerca de 30%. Isso é muito grande, isso é muito preocupante. E aí, tem algumas pessoas que acabam confundindo o quê? O HEADS com o overtraining, certo? Peraí, só beber uma aguinha. E aí, a gente consegue ver nessa figura a diferença de heads e overtraining. Eles têm algumas semelhanças. Então, primeiro a gente vai fazer a avaliação dela, que é a quantidade de energia da ingesta diária e do exercício, certo? A energia despendida do exercício, ou seja, o quanto de energia que eu estou gastando ali no exercício. E vai dividir tudo isso pela quantidade de massa muscular, ou seja, massa livre de gordura, tá certo? E aí, o REDS, né? O que acontece? A gente tem desordens orgânicas, de infecções, tem doenças, tem deficiências. Aí pode estar associado dormir e, e comer mal, fatores fisiológicos, psicológicos, estilo de vida, estresse, disfunção
de eixos e também partes bioquímicas e metabólicas. Só que a parte de overtraining, o que, que acontece? Ele não está ligado diretamente a desordens bioquímicas, endócrinas, de hormônios sexuais ou de doenças orgânicas ou de infecções. Ela pode estar associada a pessoa não estar comendo direito, pode ser que sim, tá? Ou ela não está, é um somatório de fatores, ela não está dormindo direito, fatores psicológicos, e também acaba sendo difícil você identificar de forma correta da onde é que vem esse overtraining, porque às vezes a pessoa ela está treinando tanto que a quantidade de caloria que ela ingere não é que ela não quer comer, é que ela não consegue comer, porque a quantidade de caloria dela é muito grande e acaba é, dificultando com que ela consiga ingerir aquilo no dia a dia. Aí precisa buscar estratégias para isso, mas geralmente não é só um fator. É o psicológico, é o fator físico também que acaba contribuindo com isso. E aí a gente pergunta assim, então, como que a gente pode prevenir, né? Se é uma coisa que parece ser tão simples, o que que dá para a gente fazer, mas ao mesmo tempo é tão complexo, né? Então, aí a gente precisa de um método integrado do médico, do fisiologista, do treinador, do atleta e do nutricionista. Precisa de uma equipe multidisciplinar ali atuando e cada um fazendo a sua função. Então, o médico, ele vai fazer uma avaliação, ele vai diagnosticar a base, vai ver a interpretação de exames, vai ver exame de sangue, exame metabólico, densitometria óssea, vai dando acompanhamento para o paciente e também conversa ali com toda a equipe. Já o fisiologista do exercício, ele vai fazer as avaliações fisiológicas para ver quanto que está essa carga de treinamento e desempenho desses testes metabólicos e como que tá os testes metabólicos. Vai interpretar e colaborar com vários testes de sangue, metabólico, lactato, enfim, e vai integrar com o treinador e o atleta em diversas modulações de cargas de volume de treino para aquela pessoa vai ter durante o período para que ela não entre em nenhum desses fatores, seja de head, seja de overtraining. E aí a gente precisa de uma colaboração integrada. E aí a gente vai ver avaliação e diagnóstico de base, vai ver o comportamento também do atleta, o psicológico, né? O psicólogo. Como que tá na família, no trabalho, se ele está com algum problema, se ele tem alguma doença psiquiátrica, se ele não tem, vai dando suporte contínuo, vai vendo se precisa de medicação, se não precisa. E aí, a parte da nutrição, a gente vai tentar montar um quebra-cabeça, né? Que aí a gente vai fazer o quê? A interpretação de toda a alimentação que ele vai ter. Nós vamos fazer a interpretação dos exames de sangue, da densitometria óssea também, ver se há deficiências de macro e micronutrientes. Vamos fazer uma avaliação nutricional completa para avaliar se está tendo déficit calórico, se não está tendo déficit calórico. E a gente vai fazendo intervenções nutricionais de acordo com a progressão desses treinos. E isso daí só é possível quando a gente tem essa equipe conversando junto. E isso a gente tem com o Emílio, com o Darlan, com o pessoal todo aí da Pace Fit. E aí, o que, que eles falam? Quando o atleta e o treinador, aí eles aceitam o apoio, o diagnóstico, aí tem a dedicação do paciente, então aberta e clara comunicação, o treinador vem, passa, olha, Rê, o volume de treino vai aumentar, vai ter picos de treino, ele vai ter durante esse ciclo de 3 a 4 picos de treino, vai ser assim, assim, assado, depois a gente vai retornar. Então, toda a estratégia do
atleta até a prova-alvo dele vai ser conversada e esclarecida entre toda a equipe para que não ocorra nenhuma intervenção, nenhum problema, nenhum intermédio durante aquele período, para que ele consiga chegar e concluir, e quem sabe, que é o que todo mundo espera, né, bater o RP, né, nas provas, principalmente as que a gente se dedica um todo. E aí, a nutrição, a gente acaba trabalhando geralmente de acordo com as fases do treinamento. E quais são as fases do treinamento? É a fase de base, de volume, de pico de treino e polimento. Isso daí vai nos dando um direcionamento de acordo com a gente consegue calcular a necessidade energética que o paciente, que o atleta precisa durante aquele perfil e durante aquele período. As necessidades de macro e micronutrientes, elas vão ser ajustadas de acordo para cada tipo dessas fases e durante elas, vocês veem que mais ou menos no meio delas, a gente faz algumas exames de sangue, faz consulta, então não é sempre, é só em algumas partes ali, e também a gente vai vendo simulado, estratégia de prova, vai vendo se funciona, o que que não funciona, como que está sendo a recuperação, está tendo lesão, não está tendo lesão, como que está sentindo depois do treino, se está sentindo algum desconforto, se não está, se está conseguindo fazer o longo, se não está, está conseguindo se hidratar, se não está. Então, assim, é todo um cuidado que a gente cria em cima disso para que não tenha nenhuma dessas consequências. Perfeito? E o que que acontece? Acontece muito de um paciente emendar um ciclo no outro, certo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo recentemente. Comigo não, com um paciente meu recentemente, ele virou, mandou mensagem para mim, falou, ele fez a meia maratona de Paris. Aí deu tudo certo, a gente organizou a dieta, foi super bem, fez o RP dele, estava super feliz. Aí ele fez uns exames de sangue, só que ele não me contou. No que ele fez os exames de sangue dele, o triglicérides dele deu alterado. E ele tinha dali 2 meses e meio, mais ou menos, uma maratona. E aí ele viu que o triglicérides dele deu alterado. O que que ele fez? O triglicérides deu alterado, ele foi cortar o quê? O carboidrato. Foi lá, me cortou tudo. Me cortar pão, me cortar arroz, me cortar fruta, me cortou tudo. Cortou, nem foi com a faca. Me arrancou tudo da dieta. E eu não sabia. E ele não me avisou. E nem me mandou o exame. Fiquei feliz. Olha como que a comunicação é importante. Aí passou um mês disso. E eu falei assim, e aí, como que você tá? Tá tudo bem por aí? Como que tá a sua alimentação? Ele falou assim, Rê, eu tô doente faz um mês. Eu saio de uma gripe, eu volto para outra gripe, minha imunidade está no chão. Eu estou tentando fazer os treinos, não estou conseguindo. Eu não estou fazendo treino nenhum, Rê. Falei assim, como assim? A gente estava indo tão bem. Eu falei, o que que aconteceu? Aí ele me explicou. Aí eu falei, aí você cortou o carboidrato. Falei, não falou comigo. Numa fase o quê? Porque ele saiu de uma meia maratona. E como dali ele ia fazer uma maratona, dali 2 meses e meio, ele já saiu da meia maratona, entrando em que fase? Ele não voltou para a base. Ele foi para o volume. E no volume, a gente tem um gasto energético que é muito maior. E ele vai lá e me corta o combustível principal. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, não acredito que você fez isso. Aí ele falou, não, eu fiz. Eu falei, vamos fazer o seguinte, nós vamos alinhar algumas estratégias para a gente melhorar esse colesterol por meio da alimentação. A gente entra com suplementação, não tem problema, mas o carbo volta é agora para sua vida, não é nem ontem. Eu falei assim, é agora, é imediatamente, não é amanhã. Aí ele falou, não, tá bom, Rê. Aí ele virou assim para mim e fez assim.
Mas, Rê, sabe o que que é? Falei, ah, o que que é? É que eu cheguei no peso, que eu tô gostando desse peso que eu tô, sabe? Aí eu falei assim, não, tudo bem, vamos trabalhar com esse peso que você tá, e eu só não quero que você espante a quantidade de calorias e volume de alimentação que vai ser, porque esse volume e essa quantidade de calorias é para quê? É para o período que você está vivendo agora. É para esse peso que você está atual. Não é para você pensar que por conta desse volume tá mais exagerado, tá mais aumentado, que você vai engordar. Não é isso que é meu objetivo. Você está num peso legal, estamos super bem, sua composição tá ok. Eu falei, você não fez longo período, né? A gente tinha calculado, tinha dado 32. Lembra daquela tabelinha lá que eu mostrei no começo? Essa daqui, ó. Aqui, ó. Ele estava de 32. Então, ele estava naquele que dava para segurar curto período, mas ele já estava tendo consequência dos heads. Ele já estava com fadiga, ele já não estava conseguindo treinar, ele já estava doente. Aí a gente ajustou a dieta dele, tudo direitinho. Aí organizou suplementação, tudo ficou lindo, maravilhoso. Passou uma semana, fui lá, Dona Bonita, mandei mensagem para ele. E aí, fulano, como que você tá? Tá tudo bem? Como que tá indo a alimentação? Tá tudo certo por aí? Voltou com o carboidrato, fez amizade com ele, tá de bem, né? Vamos ver se ele fez amizade, né? Porque, pelo amor de Deus, já tava caindo dura no chão. Aí ele virou assim pra mim e falou assim: Rê, você não acredita? Eu falei, o quê? Ele, eu não tô mais doente. Eu falei, jura? Aí ele falou assim, eu juro. Aí ele conseguiu, me contou que ele conseguiu voltar aos treinos, que ele já estava conseguindo treinar melhor, que ele estava executando todo o treino, coisa que ele não estava fazendo. Aí ele virou no final e só falou assim, ai, Rê, mas é que eu tô cansado, né? É que tá me doendo o treino. Eu falei, mas vai doer. Eu falei, você tava tudo bagunçado. Eu falei, agora que você tá retomando, eu falei, daqui a pouco você vai se adaptar, mas só de você já tá conseguindo fazer os treinos, já está conseguindo se alimentar, já está conseguindo se organizar. Então a gente vê o quanto que é importante você dar continuidade ao tratamento, porque depois que você termina uma prova, fala, ah, agora foi, eu tenho outra, eu já sei o que eu faço. Eu já faço isso já faz muito tempo. E ele, esse meu paciente que eu falei, ele já tem mais de 20 maratonas, muito mais. Ele tem 55 anos, ele começou a correr com 18. Então ele já sabe o que ele faz, entende? Quantos de nós já sabe o que a gente tem que fazer e muitas vezes a gente se quebra no meio do caminho? Tem muitos atletas, não é só com ele. Já peguei atleta de triatlon que chegou com overtraining, que chegou com heads, homem, viu? Não estou falando mulher, estou falando homem. E mulher também já aconteceu de chegar na menorreia e de estar querendo ser mulher, não é tão simples assim, porque eu falo que quando a gente lida com mulher, a gente tem todas as fases, né? As fases hormonais. E a mulher, ela não quer só ser atleta. Geralmente as mulheres, elas estão numa faixa fértil e acabam engravidando aí nesse meio tempo, ou têm o desejo de engravidar. E aí, se elas não se alimentam direito, não têm acompanhamento com o nutricionista, o ginecologista do esporte, que pode guiar elas para dar continuidade a, a esse treinamento, porque ela gosta, faz bem praticar exercício. Exercício não faz mal, só que ele tem que ser dosado. E aí, imagina você estar com deficiência energética, como que você vai gerar um outro ser? Não tem como, você não está dando conta nem de você, imagina de outra pessoa. Então, aí você acaba nem conseguindo, como fala, engravidar. E aí gera aquela frustração, fala, poxa, mas eu não consigo engravidar, eu treino, eu como direito, mas não como o suficiente. Está faltando nutriente. Aí por isso a gente acaba tendo que investigar bem. Então, quando a gente pensa em heads,
ou em qualquer outro overtraining ou baixa disponibilidade de carboidrato. Então, o que que a gente tem que pensar para a gente conseguir fazer o nosso RP, curtir bem as nossas provas, conseguir fazer o nosso melhor, tá sempre evoluindo nos treinos, sem ter nenhuma lesão, é comer bem, é treinar bem, é dormir bem e fazer isso sempre. E repetir isso. Então a gente tem que se cuidar. Às vezes, a gente só precisa de um dia de descanso. A gente não precisa treinar naquele dia. A gente não precisa de um regenerativo. A gente precisa. Quantas vezes a gente já foi treinar sem o treinador falar que podia treinar? Ou quantas vezes a gente comeu menos do que estava escrito ali porque estava com medo de engordar? Então é isso que eu quero deixar de mensagem para vocês. Meu nome é Renata Faramiglio. Aí tem meu contato das redes sociais, meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida. Eu estou aqui à disposição. Eu gostaria de saber se vocês já passaram alguma vez por isso, o que que vocês acharam, já tiveram overtraining, ou tiveram heads, ou algum desses sintomas. E eu estou aqui aberta a perguntas e a um bate-papo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da minha apresentação, tá bom? Muito obrigado, Muito Renato. Eu quero fazer um comentário em relação, né, tudo que você falou, né, principalmente em relação à comunicação, né, o quanto é importante a comunicação, o quanto é importante a conversa, o quanto é importante falar, né, coisas que está sentindo, coisas que está acontecendo, o ciclo, falando das meninas, né, o ciclo menstrual, ele tem um impacto e ele diz muito como as coisas estão acontecendo, né, se atrasou uma semana, se adiantou uma semana, como que está o fluxo disso, né? São indicadores que vão dando um norte, né? Principalmente, né, a maioria aqui está pensando, né, em 21 e 42, né? Quanto mais próximo da prova, mais estresse está sendo gerado, mais o corpo ele vai responder, né? E a ideia é que ele responda de uma forma positiva, mas o quanto está se alimentando, o quanto está dormindo, né? São N variáveis aí que interferem na performance, né? Às vezes o pessoal fica muito preso a preciso comer X, preciso fazer Y, eu tenho 10 quilômetros, eu fiz meus 10 quilômetros e o mundo vai acontecer tudo redondo. E não é, né? São N variáveis aí que interferem para as coisas darem certo, né? E igual eu falo, eu comunicação é costumo, fundamental. assim, a comunicação ela é a base de tudo. Já dizia o velho ditado, quem não se comunica se estrubica, não é? Então, assim, quanto mais a gente conversa, eu gosto de falar muito com meus pacientes, qualquer dúvida é dúvida. Não deixe para perguntar depois, não deixe, não. Ai, parece ser besta. Ai, não tem problema, manda. Nós estamos ali, assim que der, a gente organiza, responde. A gente sabe que imprevistos acontecem. A gente sabe, às vezes, que, ai, estava organizado para eu fazer meu longo, mas só que aí aconteceu imprevisto, precisei levar não sei quem no médico, entendeu? Aí acaba não conseguindo, aí acaba ficando frustrado, ou acaba tendo uma sobrecarga de estresse no trabalho, também a gente vê muito isso. E às vezes é igual eu falei, às vezes a pessoa está tão cansada por outros fatores, por exemplo, ela precisava dormir bem para conseguir, vamos supor, ela vai fazer o longo dela no sábado. Ela precisava dormir bem de sexta para sábado. Só que aí teve um problema lá na empresa, ela precisou ficar acordada até as 11 horas da noite. Entre ela dormir bem e fazer o longo cedinho, eu prefiro que ela faça o longo dela mais tarde e descanse ou jogue para o domingo, do que ela pegar e fazer só para cumprir tabela, porque aí não vai render, entende? É igual você falou, às vezes quer cumprir por cumprir, só para falar que fez, e tem outros fatores que acabam influenciando, não só a alimentação. Então, é um conjunto.
é muitos fatores que acabam interferindo. E é difícil da gente fazer um diagnóstico, É. né? O ser humano é muito complexo, né? Uma das coisas que eu sempre pego muito com o pessoal é em relação ao feedback, né? Porque sempre existe a necessidade, óbvio, do treinador ele passar um feedback em relacionado ao que foi feito. Mas o caminho, ele é uma troca, né? Eu preciso que me fale como foi o treino, né? Não só 10 quilômetros, fez os 10 quilômetros, não. Se sentiu bem, teve que colocar lá o comentário, percepção de esforço, né? É um conjunto, né? Então, de novo, comunicação é fundamental. Alguém quer tirar alguma dúvida? Malu, Pedro, Carol, Aninha, Douglas, manda as dúvidas aí, manda as dúvidas aí. Vou fechar aqui. Tá, a Carol e o Gustavo. O Gustavo, Renato, o Gustavo é o aluno que assim tá mais dedicado nessa assessoria para fazer uma maratona, cara. Nunca vi um cara tão dedicado nessa história, meu. Então, Quantas aí maratonas você... aproveita a apresentação da Nutri e mostra que ele vai comer croissant hoje na janta. Uma pode. Não, eu comecei a me preparar para a maratona. Eu falei assim, eu não posso perder massa, né? Em novembro. E Boa. aí eu comecei a treinar e comer normal, açúcar, pão, normal. Eu aumentei um pouquinho. Aí fui na nutróloga, fiz a biopedância, engordei 3 quilos. Eu falei, caramba, eu tô no ciclo da maratona e engordei 3 quilos. Aí eu fiz um polimento, vão tirar o açúcar, vão tirar uns excessos aí, mas o resto tá caminhando. Estamos indo. Tem que fazer outro polimento ainda. Tem que melhorar algumas coisas, mas está indo. Não estou ficando cansado, não está dando tudo certo, sem lesão, então está caminhando bem. Boa. O importante é estar sempre ali olhando, vendo se está recuperando bem, se não está. E assim, conversar o Nutri com o técnico é muito importante para saber a fase de treino que tá, porque às vezes a gente fala assim, ah, não preciso comer tudo isso. É igual você falou, eu tô com peso um pouco acima, estou me sentindo acima. Só que na hora que a gente vai aumentando o volume nosso de treino, naturalmente a gente vai emagrecer. A gente vai perder gordura corporal. Então, a gente precisa cuidar principalmente da nossa massa muscular. E se a gente não fizer de uma maneira organizada, ordenada, essa parte de reajuste de carboidrato, não que o carbo seja um vilão, nada disso. Mas a gente pode organizar de uma forma que você tenha o resultado que você quer para baixar e depois ir aumentando gradativamente nos horários certos. A gente tem a periodização nutricional que a gente faz de acordo com os períodos de treino, mas também a gente tem uma periodização que acaba fazendo ali para treinamento. Ou, por exemplo, training low, compete high, tipo assim, treina com recuperação com baixa quantidade de carboidrato, mas na hora que vai fazer o treinamento, treina com grande quantidade de carboidrato. Então, assim, tem vários tipos de estratégias que não interferem na parte de desempenho, que você acaba fornecendo o carboidrato necessário para conseguir realizar aquele tipo de treinamento e ainda assim a gente consegue fazer você se recuperar com uma baixa quantidade de carboidrato ali sem te prejudicar, entende? Você consegue se recuperar e consegue fazer emagrecer, porque é igual eu falei lá no começo. A gente está sempre, pessoal do Endurance, está o quê? Está correndo contra o tempo e contra a balança, né? Porque quanto mais levinho a gente está, melhor vai ser. Mas aí, como que é esse levinho? Qual que é essa composição corporal desse levinho? Às vezes está um pouquinho mais acima do peso que você gostaria, mas com uma quantidade de massa muscular maior, é bem melhor. Você consegue evitar fadiga, evitar cãibra, então tem vários fatores. Então é por isso que é bom a gente estar acompanhando sempre e estar verificando também a parte da composição corporal e ter esse feedback de treinamento. E principalmente eu gosto muito de conversar com os treinadores quando vêm,
meus pacientes tudo certinho para perguntar como que estão os treinos, se ele está indo bem, se ele não está. Porque eu sou a pior pessoa do mundo, entre aspas, falando, porque assim, eu sou a Nutri. A Nutri cuida do quê? Da comida. A gente come todos os dias, 7 vezes, de, de quatro, pelo menos 4 ou 6 vezes no dia. Mais a suplementação. 7 dias na semana, 4 semanas no mês, 12 meses no ano. Para eu fiscalizar isso, eu vou conseguir te ver quando? Uma vez por mês, 2 vezes por mês, a cada 3 meses. Depende. Por isso que a gente precisa dessa comunicação, entende? Aí eu gosto de ver essa troca, principalmente com os professores, educadores. Por quê? Porque eles estão ali no dia a dia. Eles olham e falam assim: olha, Rê, o Gustavo, a Carol, dei uma olhada hoje, o que que você passou? Ele não estava rendendo hoje, não. Parece que ele não dormiu bem, não sei o que que aconteceu. E pega e me dá um feedback. Aí eu falo, aí eu vou lá. Oi, Gu, tudo bem? Porque às vezes, na hora quando eu falo com você, naquele dia tá tudo bem. E você deixa escapar o que passou. E aí, eu tendo esse feedback do treinador, a gente acaba aproximando mais esse contato, porque o treinador ele vai ter mais contato com vocês se ele tiver de 2 a 3 vezes na semana, é maior do que eu, imagina? E eu sou a que tem ali, ó, o que tá ali na cara de vocês toda hora. Toda hora tá tendo que comer, toda hora tá tendo que fazer alguma coisa, né? Boa, E boa. aí, Malu tá doido pra fazer uma pergunta, que a Malu tá treinando pra fazer a meia do Rio. E aí, vai Malu? ser quem? E aí, Malu? Não, não tô com pergunta, não. Tô até pensando. Né, vou numa Nutri lá de Floripa e tal. E aí tô até pensando, será que esse meu cansaço dos últimos dias não é porque eu dei uma deslizada na alimentação? Acho que pode ser, vou retomar o plano dela certinho, porque eu tava viajando e tal. Enfim, aí mantive os treinos, mas não a alimentação. E aí eu tô me sentindo sem energia nos últimos dias. Mas Boa. nem consegui fazer a prova no domingo. Aí vou retomar antes de falar com a minha Nutri, né? Porque não adianta nada eu falar que tô cansada, ela vai falar: "E aí, você tá seguindo a dieta?" Eu vou falar: "Então, não." Não, Não, isso tô seguindo aqui, comendo meu pãozinho com Nutella, né? Tá seguindo legal, né? acabei de sair bate de latte, comer meu, meu brownie com sorvete. Boa, mas eu acho que seria legal você virar e falar com ela, tipo, ó, dei uma deslizada esse tempo, senti um decréscimo na minha energia e tô voltando agora. Daqui uma semana posso te dar um feedback melhor? Acho que seria legal da sua parte fazer isso e até para ela saber que teve um gap, quanto que tu teve de gap ali que não estava conseguindo fazer as coisas direitinho, entender por que que você não estava conseguindo fazer direitinho durante aquele período, ver o que que dá para alinhar. Às vezes, ai, foi motivo de viagem, foi motivo de não sei o quê. Aí ela te conversa a respeito contigo quando acontecer essas situações, quais as coisas que você pode fazer durante esse período, suas dificuldades, e para nas próximas vezes você não ficar se sentindo culpada, igual você está se sentindo agora, pensando, pensando e pensando no que aconteceu, tá bom? Boa, muito bem. Dúvidas? Mais dúvidas? Eu Tenho tenho uma um aqui, aqui. Emílio. Ah, Boa. vai lá. Manda lá, Pedrão. Aí depois do Douglas. Depois Fechou. É, eu faço acompanhamento nutricional tem um tempo e existe o que a minha nutricionista fala de déficit saudável, né? Para que a gente consiga sempre estar emagrecendo um pouquinho sem exagerar na restrição, mas também manter uma qualidade de vida. Então, analisando tudo isso que você falou, então o ideal seria, à medida que a gente mude de fase no treinamento, seja ele de base, de volume, aumentando ali o volume com a frequência, seria ter uma dieta voltada para cada momento, de maneira a manter esse déficit saudável, sem que aumente tanto e cause aí perda de energia e outros sintomas? Boa pergunta, Pedro. A parte de emagrecimento.
Como que eu trabalho a parte de emagrecimento? Parte de emagrecimento, o melhor período da gente trabalhar ela durante o período de base, que é o período onde os treinos não estão tão intensos, estão mais levinhos, então dá para a gente fazer esse déficit calórico. A partir do momento que a gente está trabalhando com aumento de volume ali, a gente não tem como fazer um decréscimo muito grande de caloria. Então aí entraria aquela estratégia que eu estava falando anteriormente com o Gustavo, às vezes de periodização de carboidrato, ali aí entra outras ferramentas aí da nutrição para a gente brincar com isso. Mas o ideal é que quando a gente estiver ali já no volume, na época do volume, a gente segurar ao máximo sem fazer déficit calórico, certo? Virar e falar assim, ó, a gente começou aqui teu volume, é aqui que a gente vai ficar no teu peso. Você tá ok com isso? Você não tá? Então nós vamos descendo gradativo. Por quê? Porque à medida com que o volume vai aumentar, o seu gasto calórico, ele vai ser maior naturalmente. Você não precisa comer menos para isso, entende? Então, aquele déficit calórico que a gente estava fazendo no seu período de base, ele não é mais necessário. Se a gente botasse uma dieta ali normocalórica, ou seja, com a quantidade normal de calorias que você precisa, você já ia perder naturalmente. O que a gente tem que pensar é na distribuição desses macronutrientes. Quanto de cada macronutriente que a gente precisa, tanto para não ter perda de massa muscular. Imagina, você perde massa muscular, o risco de lesões que você vai ter é muito grande. E também que a gente não reduza muito esse carboidrato, porque é a fonte principal de energia. A gente pode reduzir em horários estratégicos, de jeitos estratégicos, isso daí são malabares que a gente faz, mas, mas tendo a mesma quantidade de caloria que você vai precisar. A gente consegue emagrecer sim, mas aí é só relaxar, fazer o treino, olhar para a comida e falar assim: Uhum. ela tá louca, tem muita comida, mas vai dar certo. Entende? Só para ver se eu entendi, tá? Aí, por exemplo, ali no período de base, iniciei com um déficit calórico de Aí 300 dá, calorias. não, dá até para Aí, por 500, exemplo, é, na base mas dá para de digamos, 500 a 1.000. entendi, só um exemplo, tá? Começamos em 500. À Ah, medida que o volume de treino vai aumentando, esse déficit ele vai aumentando. Seria o caso de reajustar a dieta para se manter nesses 500 ou deixar que esse aumento ele aí comporta? a gente varia de pessoa para pessoa, porque lembra que eu te Uhum, falei que a gente tem um cálculo ali? sim. Então, aí, dentro do cálculo ali, se eu vejo que eu consigo fazer um déficit calórico contigo e eu ainda estou naquele período lá de 35 até 40, eu consigo segurar de 1 a 2 meses dessa Uhum, forma. Então, a gente tem mais um gap ali de 1 a 2 meses. Depois disso, não dá mais. Aí tem que seguir ah, as quantidades certinhas, tá certo? perfeito. Mas só que aí é importante entender que cada fase a gente tem uma necessidade igual. Numa período de base, a gente não necessita tanto de calorias igual a gente precisa num volume. No pico já dá uma reduzida um pouco mais. E até com a suplementação e tudo, a gente vai organizando isso. Ficou esclarecido? Deu para Claro, entender? claro, claríssimo. Obrigado. Ah, perfeito, por nada. É, a dúvida que eu tinha é mais uma curiosidade. Com essa onda da galera usando as semaglutidas, os Ozempic da vida, como que fica isso com todo esse processo que você comentou hoje? Boa. Eu tenho uma paciente minha, ela vai fazer 70,3 em setembro. Setembro? Setembro. Até 3 meses antes da prova, a gente conseguiu organizar para que ela usasse o Ozempic. Mas isso a gente está com. Tem eu, tem o médico do esporte, tem o endócrino, tem o treinador, então tá todo mundo em cima. E vendo se isso está interferindo ou não na parte da alimentação dela. Aí que a gente faz com estratégia quando a gente está utilizando o Zempic
ou semaglutida, ou Ribelsus, né? Que acaba. O que que eles fazem? Para quem não conhece, ele é um sinalizador de GLP-1, ele imita o GLP-1. E o GLP-1, ele fica no estômago da gente, ele é um neurotransmissor que na hora que bate qualquer alimento sólido ali, ele vira e enche um copinho. Aí esse copinho cheio manda uma mensagem lá pro cérebro e fala assim: Olha, eu tô sem fome. Avisa lá que eu já tô satisfeito, não precisa mandar mais nada. Então, naturalmente, a pessoa para de comer. E aí fica difícil para a gente bater, imagina, ter que ter um volume grande de comida. Então, na parte de volume de treino, que seria esses últimos 3 meses, por isso que a gente vai fazer a suspensão, aí um mês antes a gente já vai começar a diminuir as dosagens para. Então, vai ser 4 meses antes diminui a dosagem e os 3 meses finais já fica sem. Então, ela já vai ter tido uma reeducação alimentar, já vai ter conseguido perder peso, o peso que a gente queria, e intercalando, por exemplo, as refeições dela. Porque se eu der toda a refeição sólida para ela, ela não vai conseguir consumir as quantidades ideais, principalmente nas refeições grandes, como café da manhã, almoço e jantar, que são onde a gente consegue um maior aporte calórico, vitamínico e de nutrientes. Então, aí a gente entra com alimentação líquida pastosa nesses intervalos. Aí com muita quantidade em relação, muito cuidado em relação à quantidade de proteína e fibra também, para não gerar uma saciedade muito grande e não fazendo com que ela não consiga fazer a próxima refeição. Então, fica um pouco. É um malabares aí que a gente faz, mas dá certo, dá certo. Tudo bem organizado, tudo bem conversado. Você viu que não sou eu sozinha que vejo isso. Tem muita gente atrás. E se o treinador dela virar e me falar, Rê, não tá rendendo, eu já falo pro médico, eu falo, ó, o treinador falou, ele fala pro médico, não tá rendendo, a gente suspende na hora e pronto, acabou. É isso. Porque o mais importante ali é a saúde da pessoa. E se a gente vê que vai prejudicar, pode ser alguma coisa bem pior, então aí a gente não vai deixar, não. Então, por isso, é igual a gente falou, precisa conversar, precisa acompanhar. E muitas das vezes tem o quê? Desconforto gastrointestinal, náusea. Imagina tu tomar um gel, você já tendo náusea. Você tá com boca ressecada, a boca resseca, resseca toda a mucosa, inclusive. Então, a hidratação da pessoa, ela tem que ser muito maior. Então, além de calcular toda aí a parte de hidratação dessa pessoa, ela tem que ser super redobrada. Imagina você tem que tomar bem mais água do que você já toma durante seus treinos e tudo mais, sem ter algum tipo de desconforto intestinal, ou sem passar mal, ou sem ficar estufado. Diz- Parece bem complexo. É, eu falo, a gente ri, mas é de nervoso, tá? Mas dá certo, dá certo. Vai encaixando ali e a gente vai ajustando, porque a gente tem que lembrar que cada indivíduo é único, né? Cada um tem um nível de tolerância diferente das pessoas. Então a gente precisa respeitar isso daí e ir fazendo com que cada um consegue fazer e ajustando isso Boa, dessa forma. boa. Muito bom, Renata. Renata, obrigado por compartilhar o conhecimento. Vou pedir para todo mundo abrir a câmera para a gente fazer um registro, fazer a fotografia. Ah, é você que está aqui? Eita, só estava escrito iPhone. Vamos lá. Malu, volta, Malu. Volta aqui. Aninha, Carol. Aí. Cadê os gatos, Carol? Cadê os gatos? Cadê a Aninha? A Aninha colocou o celular do lado aqui, tá nem ouvindo, né? Ó, vamos lá. Vamos olhando todo mundo olhando para a câmera. E 3, 2, 1. Ah, peraí. Opa, peraí. Agora, não, agora vai. 3, 2, 1, foi. Aê! Gente, muito obrigado pela paciência.
Renata, muito obrigado por compartilhar o conhecimento, compartilhar a informação, tá? Pessoal, Renata, ela tá no grupo, né? Qualquer dúvida, é só chamar ela lá, tá bom? Boa. Eu que agradeço a oportunidade, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Precisando, estou à disposição. Pode falar no grupo comigo, tá? Pode me chamar qualquer coisa no particular e vamos juntos, tá bom? Sucesso para todos e boa prova. Valeu, Um beijo, boa noite, boa gente. noite. Obrigada, boa noite. Obrigado, Obrigada. Renata. Obrigado, Obrigada, Elisa. Tchau, Boa tchau. Obrigada, noite. Obrigada. Renata. obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.